Bem, queridos, é tão bom estarmos na casa de Deus. É um privilégio tão especial e único. Eu queria compartilhar com você hoje um tema, Um tema tão precioso, que é a maior notícia de todos os tempos. Nós vamos compartilhar isso hoje porque nós entendemos que nós estamos vivendo um tempo onde nós temos uma notícia revolucionária para a gente poder agarrar ela e viver ela a cada dia, amém? E isso é tão precioso para nós. Eu queria ler um texto com você que está aqui em Mateus capítulo 12, a partir do verso 12 até o 17. Enquanto coloca aí, só para você ter uma ideia, o tanto que é bom a gente receber uma boa notícia, Às vezes a gente já está assistindo algum jornal e aí passa aqui e assalto e morte, não sei o que e tal. Aí lá no final do jornal, às vezes o repórter fala: pois é, gente, mas vamos falar de boa notícia, Aí fala de uma boa notícia. É tão bom quando alguém liga para a gente e fala assim: rapaz, eu tenho uma boa notícia para te dar. É tão bom. Agora, quando a pessoa liga assim e fala: rapaz, eu não tenho uma notícia boa para te dar, não. Você já fecha o coração na hora. Você não sabe nem o que é, mas você já fecha o coração na hora, porque a gente gosta de boa notícia. E aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito da maior notícia de todos os tempos. Olha só, Mateus capítulo 12, no verso 12. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Espera um pouquinho. Mateus capítulo 4, verso 12, eu falei errado. Isso aí é a palavra de Deus também, mas eu quero ler o capítulo 4. Mateus capítulo 4, no verso 12, olha lá. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulão e de Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Verso 15: terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Verso 16: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Verso 17: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Queridos, que boa notícia acontece para esse povo da Galileia dos gentios. Que boa notícia! Sabe por quê? Porque a maior notícia de todos os tempos é para todo mundo. Diga comigo: é para mim. É para todo mundo, todo povo, toda língua, toda nação. E a Bíblia diz isso em vários contextos. Lá em Apocalipse capítulo 5, a partir ali do verso 9, a Bíblia diz que eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto e o teu sangue compraste para Deus todo homem de toda tribo, língua, povo e nação. Todo mundo foi comprado para Deus através do sangue de Jesus. Todo mundo. Quando lá em João 3,16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo todo de tal maneira. Foi todo mundo com uma coisa extravagante de amor. E aqui nós começamos a perceber que o maior ministério de Jesus, que a maior notícia, é o convite para nós irmos até Jesus, e Ele está disposto a nos abraçar, a nos envolver. Ele está disposto a tirar de nós o cansaço, o sobrepeso, a sobrecarga, e aliviar as nossas vidas. Sabe aquele peso que o diabo coloca no dia a dia das nossas vidas vividas? Esse sobrepeso, Deus ele veio para aliviar, para tirar, para arrancar. Mas quando a gente olha para esse texto que a gente leu, existe algo interessante. Por quê? Porque a terra de Zebulon, terra de Naftali, no caminho do mar, além do Jordão, era a Galileia dos gentios.
Galileia dos gentios, e queridos, Galileia dos gentios era a cidade que Deus escolheu para Jesus trilhar, iniciar a sua caminhada, e não só iniciar, mas passar boa parte do seu ministério, lá na Galileia dos gentios. Mas a Bíblia diz que o povo que vivia na Galileia dos gentios era um povo que vivia em trevas, era um povo que vivia na terra da sombra da morte. E agora Jesus vem pregar para esse povo, Jesus vem viver com esse povo, Jesus vem realizar milagres com esse povo. Agora Jesus, ele vem para essa região ali no norte da Palestina, para poder entregar algo que eles não tinham, que era a vida, que era o poder transformador do Evangelho. Uma região dominada pelo politeísmo, né? Diversidade de deuses. O povo tinha Deus para tudo quanto é rumo, né? Uns adoravam o sol, outros a lua. Rapaz, tinha Deus para todos os dias. E quando a gente vai começar a entender a ênfase desse texto sobre a Galileia dos gentios, a gente percebe que era um povo que não acreditava no Deus de Abraão. Aliás, nem conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles não tinham conhecimento a respeito desse Deus. Era um pessoal nos nossos dias, né, que não tinha contato com igreja. Não, eles não tinham contato com a célula. Era um povo que era considerado politeísta, tinha muita incredulidade, tinha muitos deuses, muitas doutrinas, muitas crenças. Esse povo da Galileia do gentio tinha lá seus próprios deuses, seus próprios conceitos. Para cada tempo um Deus diferente. Não, esse Deus aqui não deu certo, vamos tirar esse Deus de cena, vamos colocar esse outro Deus. Não, agora o Deus da vez é o bode, vamos adorar o bode agora. Vários deuses. Mas Jesus, ele escolheu essa cidade. Ele poderia ter escolhido Judeia, poderia ter escolhido Jerusalém, uma cidade que acreditava lá, já tinha conhecimento, já tinha ouvido falar no Deus de Abraão. Mas ele escolheu a Galileia dos gentios. Ele escolheu essa geografia para começar o seu ministério. E queridos, quando a gente começa a observar o texto, quantas semelhanças tem para os nossos dias, né? Se a gente para imaginar, se a gente para poder observar, quanta semelhança tem com os dias de hoje. Nós percebemos que hoje também há muitos deuses, muitas crenças. Tem pessoa que vai mudando de crença, mudando de Deus, à medida que a situação vai aparecendo, ele vai mudando, dia por dia. Vem no WhatsApp dele lá o horóscopo do dia. Aí fala, peraí, deixa eu ver aqui. Meu signo é... aqui, ó. Mas ele foi ontem para a igreja. Ele estava num contexto diferente ontem, mas hoje eu quero ver o horóscopo, né? O que está falando da minha vida hoje. Se não deu certo o horóscopo está muito fraco. O negócio é, vou amarrar aqui uma fitinha aqui no meu braço aqui, porque essa fitinha aqui é poderosa. Ah não, tem o imã do equilíbrio. Eu vou usar aqui do outro lado o imã do equilíbrio. Aí às vezes olha agora, né? Agora nós podemos fazer o Pix, né? Transferência do nosso dízimo pode ser via Pix, né? Só colocou o CNPJ da igreja, vai lá, ó, aparecer a conta da igreja lá, o negócio facilitou. Ele vai lá e faz o Pix, né? Do dízimo dele, mas só que daí chega no outro dia, ele fala assim, rapaz, o negócio, o problema está muito grande, deixa eu pegar aquele dólar que está lá, deixa eu colocar aqui na minha carteira, porque o negócio está no dólar. Rapaz, eu estou percebendo, sabe o que é? A inveja está grande. Aí quando o pessoal está sentindo assim que tem inveja grande, eles fazem o quê? Aí pega uma plantinha, coloca lá, porque se colocar essa plantinha aqui, você vai ver que amanhã vai amanhecer murcha, ela vai sugar toda a inveja desse ambiente. Politeísmo. Nos nossos dias tem muita gente que fica atirando para todo lado,
E no fim de ano? Nós estamos no fim do ano, né? Padrão do fim do ano é o quê? Roupa branca. Porque eu tenho que entrar parecendo um anjo. Não estou nada com roupa branca, né? Já usei muito, né? Eu uso sem problemas. Mas aí ele viaja para a praia, aí chega lá 8 horas da noite, ele vai para a igreja e fala: tem que ir na igreja, tem que passar virada na igreja. Aí ele vai lá, passa virada na igreja, e quando ele sai da igreja, ele fala: rapaz, eu acho que o ano não começou tão bem, deixa eu ir ali no mar pular umas 7 ondinhas, para garantir. Vai tirando para tudo quanto é lado. E às vezes pessoas, queridos, que têm um certo convívio com a religião, e aí que mora o problema, porque uma religião não supre ninguém, uma religião não abastece ninguém, uma religião não preenche ninguém. Quem preenche é Jesus Cristo, o Nazareno. É Ele que preenche as nossas vidas. Queridos, nós estamos naquela fase, né, na geração da Dona Irene, né? Não sei se vocês já ouviram, tem uns memes famosos aí da Dona Irene. Aí perguntaram para a Dona Irene: mas o que você é? Ela falou: sou evangélica. Ah, você é evangélica? Sou evangélica. E qual igreja que você frequenta? Eu frequento a igreja católica. E tem muita gente assim. Ele fala assim: eu sigo esse caminho, mas ele está perdido. Ele não consegue se orientar, ele não consegue focar, ele não consegue viver o caminho que escolheu para viver. E porque às vezes escolhe um caminho religioso, um caminho de crença, esquece do Jesus de Nazaré, que veio para arrancar religião e colocar um relacionamento poderoso para mim e para você. Relacionamento para mim e para você. Ah, querido, nós precisamos conhecer esse Jesus poderoso que está à nossa disposição. Em meio a esse emaranhado de crenças que estava acontecendo aqui, chega Jesus com a maior notícia de todos os tempos: é chegado o reino dos céus. Ei, querido, o povo que outrora estava nas trevas, para esse povo agora chegou uma notícia fantástica: raiou a luz para esse povo. Um povo esquecido, um povo cheio de crença, cheio de ídolos. Quando nós observamos os nossos dias, às vezes as pessoas, elas não pegam um Deus religioso como amuleto. Ela se apega a um Deus como coisa. Porque Deus é uma palavra. Deus não é um ser específico. A pessoa pode colocar algo como Deus na vida dela e dar devoção para aquela pessoa, e para aquele ser, para aquela coisa ou para aquela pessoa. E tem muita gente que às vezes ele não tem lá um Deus X, Y, Z, uma imagem, um trem, mas ele tem ali uma pessoa que ele devota mais do que qualquer coisa. Ele tem ali um conceito, querido, que ele devota mais do que qualquer coisa. Aquele conceito, ele briga com todo mundo, ele bate em todo mundo, ele desfaz amizade por causa daquele conceito. É um Deus para aquela pessoa, tem a devoção daquela pessoa. E quando a gente começa a pensar a respeito dessas coisas, nós precisamos observar nas nossas vidas o que tem sido Deus para a minha vida. Que tem roubado a minha devoção, que tem capturado a minha etiqueta. Às vezes a gente coloca a etiqueta. Eu quero comparar aqui esses deuses como uma etiqueta que a gente coloca nas coisas ou nas pessoas. E aí a gente coloca essa pessoa ou essas coisas como num patamar elevado. E aqui que mora o problema, querido, porque nós precisamos escolher aonde colocamos o nosso coração, porque aonde tiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro, e aonde tiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E a palavra de Deus narra várias facetas, na minha vida e na sua vida, que tem pessoas que escolhem chamar o Jesus do meu Deus. Não, o Senhor é o meu Deus.
Tem pessoas que pegam isso e que vivem isso de forma tão preciosa. Mas por outro lado, às vezes pegamos e colocamos uma etiqueta na nossa família. Não, porque o meu bem mais precioso de todo o planeta Terra, na minha existência, é a minha família. E aí, o Deus para ele é a família. Nada contra a família, é algo muito importante. E nós precisamos ter a família como prioritária. Mas abaixo de Deus, do Jesus que me resgatou, que me salvou. E às vezes, não é minha família, mas é o meu namorado, é aquele amigo, é o dinheiro, é o poder, é o conceito que tem fundamentado a minha vida. É aquela pessoa. Não, se ela disse algo para mim, é aquilo que é e acabou. Então a Bíblia, a palavra de Deus já não tem força. E às vezes a pessoa, ela está vivendo a vida, ela não conhece Jesus, e ela fica pegando esses conceitos sem fundamentos eternos. E tudo, querido, que não tem fundamento eterno, se acaba aqui. Se não tiver fundamento eterno, vai acabar aqui. E muita coisa boa tem sido alvo de deuses, de ser Deus para mim, de ser Deus para você, porque ninguém pega coisa ruim para ser Deus, ninguém. Então a gente pega coisa boa, coisa boa. Eu vi um tempo uma frase de um francês, João Calvino. Ele diz o seguinte: que o coração humano, ele diz o seguinte, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós gostamos de fabricar ídolos para nós. Por quê? Quando eu falo de ídolos, eu falo de falso Deus. É aquele que vai ter a minha devoção. Nós fabricamos falsos deuses todo momento, a todo tempo, por vários motivos. E esse Deus, esse ser que pega a minha expectativa, ele pega a minha esperança, ele pega os meus objetivos. Não, eu tenho expectativa de comprar algo porque eu tenho um Deus lá na minha conta bancária e ele vai me dar sustentação. E pode o mundo cair para um lado, pode chover para cima, eu acredito é na minha conta bancária. Eu acredito, é na minha família. E essa crença, de forma tão exacerbada como devoção, provoca para aquela pessoa um fundo falso. E aquela pessoa não consegue observar que está se fabricando deuses para a sua vida. Aquilo que me deu esperança eu trago como Deus, aquilo que me promoveu expectativa eu trago para a minha vida como Deus. E aí, queridos, facilmente nós vamos nos entregando, nos entregando, devotando. Quando a gente percebe, eu já não olho para Jesus como um Deus na minha vida, ou eu não conheço esse Jesus. Eu vou observando várias situações. A pergunta é: quem ou o que tem recebido a minha devoção, a minha entrega? Quem ou o que tem recebido a minha maior atenção? Às vezes nós estamos aqui na igreja e tem uma canção tão forte que a gente canta aqui, a gente vai cantar ela hoje, que ela diz o seguinte: és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, és o ar que eu respiro, tudo para mim. És o ar que eu respiro. Querido, se te faltar o ar, o que acontece? Não existe mais você, não existe mais eu. Peraí, se ele é o ar que eu respiro, se faltar ele na minha vida, eu continuo com os conceitos X, conceitos Y. Não, porque eu passei uma dificuldade agora, e agora eu tenho que arrumar. E às vezes a gente fica lá botando na vida, a gente fica tateando na vida e a gente não consegue observar que existe um Deus que faz raiar o dia em qualquer época, em qualquer estação, em qualquer povoado, em qualquer situação. Existe um Deus que vem para fazer o dia raiar na minha vida. E aí a pessoa vem e canta às vezes aqui, ou canta em qualquer lugar. Eu vi esses dias uma postagem no Facebook de uma pessoa que ela não é evangélica, e ela colocou no rádio essa canção.
E estava lá cantando com uma força, com uma intensidade que eu falei, rapaz do céu, que coisa. Mas essa canção cantada é um canto de estilo de vida. Não, Senhor, Tu és o ar que eu respiro. Eu quero que o Senhor seja tudo na minha vida. É uma canção profética. E aí, querido, quantas coisas ou pessoas são deuses em nossas vidas. E às vezes percebemos, quando colocamos isso como deuses, é como se estivéssemos subindo uma escada de isopor. Às vezes no primeiro degrau o isopor está rígido, no segundo, mas hora ou outra, se eu coloco uma pessoa, uma coisa, um emprego, alguma coisa como Deus, uma hora ou outra aquilo vai desabar. Não tem sustentação, não tem regimento. Aí, em meio a esse cenário, em meio a vários deuses, em meio às várias crenças, chega essa maior notícia de Jesus para a minha vida, dizendo o que está escrito em Mateus 11, 28. Vem para mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Não é vem para um lugar, não é vamos para não, é vem a mim, é uma pessoa. É para um ar de intimidade. Vem para mim, porque eu sou o seu caminho. Vem para mim, porque eu sou sua verdade. Vem para mim, eu sou sua verdadeira vida. Eu sou o seu pão vivo, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água para a tua vida. E se você beber de mim, nunca mais você terá sede. É Jesus se apresentando como boa notícia, a maior de todos os tempos. Queridos, quanto mais, nós precisamos entender isso, quanto mais nós entregamos aos outros, menos de nós vai se existir em nós. Quanto mais a gente se entrega às coisas ou aos outros, menos de nós vai existir em nós. Mas quanto mais você se entrega a Deus, mais você vai existir de fato, mais você vai viver de fato, mais você vai criar estruturas reais e possíveis de você realmente ser uma pessoa maravilhosa, porque você está aproveitando uma graça maravilhosa que te torna como ela é. Nós precisamos entender que Jesus já disse: se você ganhar a tua vida, você perdeu ela. Se você perder a sua vida, você achou ela. Jesus vem para a Galileia dos gentios, não para condenar. Entenda, Ele não vem para condenar. Ele não vem para condenar, às vezes, os nossos deuses, os deuses que às vezes nós temos em nossas vidas. Ele não vem para condenar as mazelas, os buracos que temos, não. Ele vem para dizer: eu quero preencher a tua vida. Eu sei que você tem vários deuses, eu sei que você tem várias crises, eu sei que você coloca muita coisa aí e às vezes devota essas coisas, mas eu quero te dizer: eu quero preencher com verdade a tua história. E aí nós voltamos lá para o texto. Eu quero falar só de 2 pontos aqui muito rápido. Primeira coisa, Ele veio para os que viviam em trevas. Lá está lá em Mateus capítulo 4, no verso 16. Ele veio para os que viviam em trevas. Queridos, como é complicado vivermos em trevas. Treva é um negócio complicado. É algo que você está numa treva e você não consegue ver nada. Você não vê futuro, você não vê perspectiva, você tenta de todos os lados, mas te falta a longevidade da visão, e isso leva algo tão triste para dentro do teu coração. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, então todo o teu corpo terá luz. Mas se houver treva nos teus olhos, quão trevas terão, quão trevas você viverá.
O problema está realmente nessas trevas. A Bíblia diz que o profeta Isaías, que já tinha profetizado lá no capítulo 9 de Isaías, ele diz que o povo vivia nas trevas. E queridos, povo sem propósito, povo sem significância. Para onde eu estou indo? Por que eu estou fazendo isso? Não sei, eu estou em trevas, eu não consigo ver, eu não consigo observar. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e a pessoa fala assim: eu quero ser feliz. Não, eu quero ser feliz. Mas beleza, você quer ser feliz, mas o que você está vivendo? O que você está fazendo para ser feliz? Não, eu quero viver do meu jeito. Ei! A felicidade não está no meu jeito, a felicidade não está no seu jeito, a felicidade está no jeito daquele que me fez e sabe o que é melhor para mim. Está em Jesus, porque Ele sabe o que eu preciso de fato e de verdade. Queridos, pessoas que às vezes já deveriam ter aprendido algumas lições, mas às vezes continua caindo no mesmo buraco. Por quê? Porque está em trevas. Isso vai tirando a fé, vai tirando os objetivos, vai tirando os propósitos. E aí vem talvez algumas pessoas, fala para ela do amor de Jesus, do futuro em Deus que ela tem. Os melhores dias são dias projetados em Deus. Mas a pessoa está no escuro, ele não consegue ver. Às vezes ele ouve, mas não escuta. Ele não está conseguindo discernir. Sabe, o mundo ele está marcado por essa abundância de coisas. Se a gente começar a parar para pensar, e isso é fato. Queridos, o mundo hoje, ele é marcado por uma abundância de muita coisa. Nunca teve tamanha abundância como se tem hoje. Às vezes a gente pega e vê uma pessoa ou outra reclamando: nossa, falta saúde, né? Falta educação. Mas só que se você for parar para pensar, nunca teve tanta facilidade à saúde como se tem hoje. Vai na história para trás. Nunca se teve caminhos tecnológicos para se educar como se tem hoje. A tecnologia, historicamente, nunca se teve tão avançada. Gerações após gerações, quando a gente olha para trás, que é um outro fato, nunca se viveu tanto como se vive hoje. Se você for olhar aí para a Idade Média, qual era a idade que as pessoas viviam na Idade Média? 30, 40 anos? Hoje se vive 80, 70, 80, o dobro. Mas num tempo onde se vive tanto, as pessoas não estão querendo viver, porque nunca se teve um tempo de tamanho suicídio como se está tendo nesses dias. Então a tecnologia não é suficiente, a água potável não é o suficiente, porque nunca se consumiu tanta água potável como se consome hoje. Nunca se consumiu tanto alimento, nunca se produziu e se consumiu tanto alimento com diversidade como se tem hoje. Então não é isso, nunca se houve tanta riqueza, pode estar mal distribuída, mas nunca se teve tanta riqueza como se tem hoje. Querido, nunca se teve tanto vazio como se tem hoje. Vazio na alma. Não sou feliz, não estou preenchido. Aí a pessoa luta, compra um carro e não se sente. Se sente no primeiro dia que pegou, no segundo dia, na primeira semana. Luta, compra uma casa e depois vem o vazio. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos que parar de nos enganar. A maior notícia de todos os tempos é Jesus na minha e na sua história. É Jesus pulsando na minha vida, é Jesus pulsando na sua história. Não é um fantoche, não é uma crença, não é uma religião, é um relacionamento que Ele quer ter comigo e com você. Queridos, estava vendo esses dias uma reportagem, assistindo no jornal e vendo uma reportagem a respeito de uma cidadezinha aqui de Brasília. Não sei se é uma cidade ou se é um bairro, Águas Claras, né? E estava falando que estavam considerando Águas Claras como a Manhattan do Centro-Oeste, né?
E estava vendo essa reportagem, né? Ela tem o maior IDH do Brasil. E vendo aquela situação, aquele bairro assim que não tem ninguém pedindo nada, sabe aquele país perfeito? Mas a reportagem era para entender por que era o lugar com maior registro de suicídio esse ano de 2021 ou 2020. O maior índice de suicídio do país está aqui, num lugar tão esplêndido sem pobreza. Porque as pessoas não estão procurando, porque as pessoas não estão encontrando, porque as pessoas não estão conseguindo se atentar à maior notícia de todos os tempos, que é viver com Jesus, ser Jesus, se misturar com Jesus. Ah, queridos, porque nada que você pega, nada que você troca, nada que você come, nada é capaz de entregar sentido à sua vida, sentido à minha vida. Posso ter o que for, isso não tem poder para trazer, promover. Não, eu tenho os melhores amigos, eu tenho os amigos mais galaxianos, mas eles não têm palavras de vida eterna para a tua vida e para a minha vida. Quem tem palavras de vida eterna é Jesus, aquele que diz: eu sou a luz do mundo, se você viver comigo, você não vai viver nas trevas. Ah, Jesus dá sentido à minha vida, Jesus quer dar sentido à nossa vida, todos os dias. Queridos, Jesus disse, Jesus diz na Bíblia toda: eu te entendo, eu quero te livrar. Talvez nós estamos humanamente com a alma abraçada com a morte. Mas talvez a minha alma, as minhas emoções morreram, está abraçada com a morte. Os meus sonhos morreram, eu estaria abraçado com a morte. Jesus, ele se levanta para dizer: ei, a morte também me abraçou, mas no terceiro dia eu ressuscitei e estou aqui para fazer você dar um salto dessa morte e viver vida abundante. Vida abundante. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está aqui, e eu profetizo que o seu terceiro dia chegou. O seu terceiro dia. Entenda o Evangelho, que é boas novas de salvação, de resgate, de transformação. Ele não é um conjuntinho de ideais, de crenças, de regras baratas. Eu preciso entender isso. Não é faça aquilo, não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo. Não é isso não. Se você for um templo budista, você vai encontrar essas regras. Se você for numa mesquita, lá vai ter as regras de Maomé. Se você for ler aí o livro kardecista, você vai encontrar isso também. Se você for na sua empresa, tem regras. Se você for no trânsito, tem regras para você seguir. As regras não te livram, as regras não te salvam. A Bíblia diz que o Evangelho não é regra. O Evangelho não é promessas de regras pequenas, baratas. O Evangelho é promessa de vida e de ressurreição. É propósito de eternidade para mim e para a sua vida. Isso é o Evangelho de Deus para nós. Jesus não morreu e ressuscitou para dar uma vida melhor para você. Não. Ele morreu e ressuscitou para te dar a verdadeira vida. É a verdadeira vida. E queridos, vida verdadeira não é existência, é vida de verdade. Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. A melhor notícia de todos os tempos. Segundo, ele veio para a Galileia dos gentios, para que todos que haviam na sombra da morte alcançassem a luz. Todos
todos que moravam, que habitavam, que tinham uma vida na sombra da morte. Queridos, a pior coisa que tem é você viver na sombra. Quando você está na sombra, você está perto. Você está perto. Parece que eu estou alcançando, mas não estou. Você, sombra da morte, está rodeado de morte. Não é assim que às vezes nós vivemos nos nossos dias hoje. Uma pessoa morreu aqui, ontem mesmo, de ontem para hoje, eu vi uma notícia lá que, na rua de casa, um rapaz entrou lá num bar lá e matou 2 pessoas. Numa distribuidora, matou 2 pessoas. Nós estamos rodeados de morte para todo lado. Mas, queridos, aqui nós começamos a perceber algo interessante a respeito dessa pronúncia do profeta Isaías, lá no capítulo 9 de Isaías. Nós começamos a perceber algo interessante. Por quê? Porque as pessoas da Galileia e da região, daquele lugar ali, ficavam ali numa concavidade. A cidade da Galileia dos gentios era numa concavidade. Então o que acontecia? O sol, ele raiava depois e se punha antes. O dia deles era curto e a noite longa. Eu fui uma época na Venezuela e é a mesma coisa. Quando dava assim 4 horas da tarde, já estava tudo escuro e frio, porque é numa concavidade. E aí, quando a gente traz isso para o contexto, e a Bíblia é tão cheia de detalhes preciosos, por que o profeta fala a respeito disso? Por que Jesus foi para aquela cidade? Era um termo conhecido, sombra da morte, era um termo conhecido para eles. E aí agora a gente começa a perceber que naquele povoado eles viviam mais na noite do que no dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O salmista Davi diz: você pode passar por noites, você pode até chorar a noite inteira, mas a alegria vai vir ao amanhecer. O detalhe, querido, não é se a noite vem na sua vida, a noite vem para todo mundo. O detalhe é, a noite para você é maior do que o dia? A noite vem, é normal. Mas se a noite para você for maior do que o dia, então Jesus quer entrar na sua história, entrar na sua vida prática e falar o seguinte: eu estou aqui para fazer o dia raiar normalmente para você. Não quero te deixar tanto tempo na noite, não vou te deixar tanto tempo na noite. Queridos, isso é fato. Às vezes, alegria momentânea, dia momentâneo. Por um momento, eu vivo um momento de alegria, porém quando eu volto para casa, o meu sol se põe. Às vezes, quando eu fico sozinho, Isaac, quando eu fico sozinho, o meu sol se põe. Quando eu chego no meu trabalho, um lugarzinho insuportável, o meu sol se põe. Às vezes quando eu fico assim na rede social, nossa, eu não consigo, a noite vem na minha vida, quando eu olho para a minha família, os problemas da minha casa, quando às vezes acontece algo na minha vida, e o dia demora a raiar, a depressão, a angústia, o medo. Queridos, às vezes as pessoas postam, nos stories e nas redes sociais, o dia, só tem dia, na rede social só tem dia, às vezes as pessoas não colocam as noites que vivem, e às vezes a gente olha para uma pessoa que às vezes é referência, que às vezes, nossa, fulano de tal, rapaz, eu vou seguir fulano, eu vou seguir ciclano. Mas deixa eu te dizer uma coisa é verdade, como o bispo falou aqui, ministrou esses dias. A verdade é que o sol só raia de verdade na minha vida quando Jesus é o sol da justiça para mim.
quando Ele é o sol da justiça na minha vida, aí Ele vai realmente raiar de forma verdadeira, e eu paro de ter uma vida assombrada, uma vida com, o que vai acontecer amanhã? É a sombra da morte. O que vai acontecer com fulano de tal? É a sombra da morte. Eu queria que o pessoal do louvor, se pudesse já ir chegando aí, pode ficar à vontade. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, mas a maior notícia de todos os tempos, que está aqui no Mateus capítulo 4, no verso 16, não era só que a luz raiou. Olha só, Mateus capítulo 4, no verso 16. Olha lá, o povo vivia nas trevas. E aí entra um detalhe tão precioso, que é a maior notícia. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. O povo viu a luz. Você já quis ver a luz e não conseguiu ver? Conseguiu ter alguma? Uma época, quando eu era pequeno, daqueles terror noturno, não sei se você já viveu isso. Queridos, às vezes estava deitado num quarto, e deitado no quarto debaixo de 20 cobertas, e aquela escuridão, aquele negócio todo. E tive uma época, um tempo lá que eu morava numa casa de tábua, que lá em Roraima tinha umas casas de tábua que tinha umas flechinhas assim, uma hora ou outra, aí batia o vento, fazia aquele e aquilo conversava com não sei com quem, e falava em vários idiomas. E aí eu lembro que nesse dia, querido, o interruptor ficava pertinho de mim, pertinho assim, ó. Era só um alcance de mão. Mas quem disse que a minha mão ia lá? O medo. Às vezes a sombra da morte nos aflige, e às vezes até nós ouvimos falar de Jesus, que é a luz. Talvez eu só preciso chegar lá e ligar o interruptor. Mas às vezes nós perdemos os sentidos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está aqui para dar sentido, para que eu e você possa ligar o interruptor das nossas histórias e nunca mais deixar de viver um Jesus que tem noite, mas na noite Ele está com a gente e faz raiar o dia. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vai vir pelo amanhecer na sua vida, na sua história. Queridos, a noite pode ser escura, a noite pode ser assombrosa, pode vir espanto, aonde nos desorienta. Você pode até esquecer aonde fica o interruptor, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus nessa manhã quer abrir os nossos olhos para a gente ver a grande luz que é chegado na nossa história. No verso, capítulo 4 de Lucas, no verso 18, a Bíblia diz que Jesus, ele estava na sinagoga no sábado, e aí foi dado para ele, entregaram para ele o livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro do profeta Isaías e leu, e estava escrito o seguinte: o Espírito do Soberano, ou o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas. Ele me ungiu para levar as boas notícias da salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade ao cativo e vista aos cegos. Queria que você ficasse de pé. Ele continua no verso 19 dizendo: eu estou aqui para lhes anunciar a boa notícia e proclamar
que esse é o tempo aceitável da graça do Senhor. Qual noites você tem vivido nesses dias? Pastor, o negócio está tão complicado, porque eu tinha uma luz no fundo do túnel, e essa luz se apagou. Mas qual que era a sua luz no fim do túnel? Era uma pessoa? A sua luz no fim do túnel era o quê? Aquela luz estava lá no fim do túnel, estava piscando para mim, e eu tinha feito muitos projetos com aquela luz lá no fim do túnel. Mas eu te pergunto, qual era a luz que você viu lá no fim do túnel? Era uma pessoa? Era uma coisa? Foi uma promessa humana? Se foi, não era a verdadeira luz. Mas se você olhar bem atentamente, você vai perceber que ele diz: eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Essa é a verdadeira luz. Porque se você observar que eu estou com você, você não vai andar em trevas. Querido, é o maior convite. A maior notícia de todos os tempos é o maior convite. A maior notícia de todos os tempos é para alcançar o maior número, todos. Vinde a mim, todos. A maior notícia de todos os tempos é para alcançar as pessoas nas suas maiores dificuldades, que estáis cansados. A maior notícia de todos os tempos é alcançar as pessoas que estão no limite, os oprimidos. Opressão, está grande, está terrível. Na maior notícia de todos os tempos tem a maior promessa: eu vou te aliviar. Nós vamos cantar essa canção, e eu quero que você... O versículo que a gente leu, ele termina falando o seguinte: que o profeta fala: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, um dos conceitos mais assim que eu ouvi esses dias a respeito de arrependimento é mudar quem me guia. Quando você se arrepende de fato e de verdade, você muda quem está te guiando. E quando você muda quem está te guiando, você vive uma história nova. Jesus está aqui para ser o seu guia em todos os momentos, seja noite, seja dia, seja em qualquer lugar, Ele está aqui.